noite, finalzinho de terça-feira. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui e por ter você como alguém que vai assistir essa live, assistir este vídeo depois. Glorifico a Deus pela sua vida, porque você não é obra do acaso. Você foi criado para algo sublime, algo importantíssimo. Você foi criado para ser o companheiro de eternidade de Deus. Porque Deus não quis e não quer mais passar a eternidade sozinho, porque Ele é eterno. Então Ele criou você e te fez eterno para você ser o companheiro de jornada eterna dele. Olha que privilégio, que algo sublime que Deus fez por nós. A gente não existia, Ele nos fez eterno para podermos ser o companheiro de eternidade dele. Este é o principal motivo por que Deus fez o homem. Ser o companheiro de eternidade dele. Feliz eternamente com ele. E ele me incluiu nos planos dele. Oh, glória! Se eu estou aqui, porque Deus me incluiu nos planos sublimes dele, que é passar a eternidade com ele, sendo feliz por toda a eternidade. Isto não tem preço. Bem, hoje o vídeo, a live, vou falar sobre por que a letra mata. Vocês vão entender isso de uma maneira organizada, definida e aplicável ao entendimento. A gente costuma achar que a letra mata no sentido assim, que quando faz seminário acaba perdendo a fé, a razão começa a falar mais alto e acaba questionando tudo. Então, a gente acha que a letra mata por causa disso. Só que não é por isso. Começa no mundo espiritual. Essa verdade começa lá no mundo espiritual. Tudo tem origem lá antes da fundação do mundo. A raiz de todas as coisas, a origem de todas as leis, a origem de tudo, tanto lei física quanto espiritual, começa antes da fundação do mundo, que envolve a Deus, tem a ver com Deus. Como eu já falei aqui, uma coisa só importa, qual é a origem, o que é a origem do evangelho, o que é evangelho na raiz. Enfim, já falei sobre várias origens. E tudo começa antes da fundação do mundo e tem a ver com Deus. Bem, hoje eu então vou falar sobre por que a letra mata e o espírito vivifica. Eu já falei sobre isso, mas é sempre bom lembrar, porque a palavra da graça como é uma novidade, então é sempre bom relembrar para poder fixarmos melhor. É por repetição, a gente aprende por repetição. Bem, eu vou ler alguns versículos, mas antes de eu ler alguns versículos, eu quero ir lá para Gênesis, no tempo de José. José, no tempo que José esteve lá no Egito, quem conhece a história de José, a mulher de Potifar tentou José. E José, ele não cedeu, ele não adulterou com a mulher de Potifar. Só que, no tempo de José ali, não existia lei. Certo? A lei foi dada 430 anos depois, lá em Moisés. Mas José não tinha lei, mas ele adulterou com a mulher de Potifar? Não. Mesmo não tendo a lei para dizer que adulterar era errado. Né? Não tinha lei para dizer assim, não adulterarás. Não tinha. Mas José não adulterou com a mulher de Potifar. Por quê? Porque o próprio Deus foi o conselheiro de José. Certo? O próprio Deus falou com José no coração dele. Deus permitiu que José pensasse que foi algo dele. Tanto que ele fala assim, não, como é que eu vou pecar contra o meu Senhor, contra Deus? Não posso.
Então, Deus permitiu que José pensasse que era um pensamento dele, que era um desejo dele não tocar na mulher de Potifar, não pecar contra o senhor dele, que era Potifar, e nem contra Deus. Porque Deus é humilde, já falei sobre isso. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Deus, ele faz as coisas, o Espírito Santo, que é Deus em nós, Deus vai falando aos nossos corações, vai nos orientando, vai evitando que a gente cometa os erros, vai nos encaminhando na vida, na nossa jornada aqui na Terra, mas Ele permite que a gente pense que é Ele. Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, que a gente pensa, fala, sente, faz, Deus permite que a gente pense que somos nós, porque era necessário que fosse assim. E Ele é humilde, Ele deixa a gente pensar. Eu até falei algumas lives atrás que Deus deixou o homem tirar onda com a Ferrari dele. A Ferrari é dele, mas ele deixou a gente tirar onda como se a Ferrari fosse nossa. Como se o mérito fosse nosso. Como se fosse uma atitude nossa. Ah, não, eu não roubei porque eu não ia envergonhar o evangelho, porque eu sou cristão, eu tenho que ter conduta de cristão. Não, na verdade, Deus não deixou a gente errar. Foi o Espírito Santo que não deixou a gente errar. Ah, não, é porque eu não faço isso porque eu tenho que dar bom testemunho, porque eu sou cristão, porque eu amo a Deus, porque eu tenho que honrar a palavra. Deus permite que a gente pense que somos nós, mas não somos. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Ele tira todo o desejo de fazer aquela coisa errada. E foi o que aconteceu lá em José. José não tinha lei para dizer não adulterarás, mas ele não adulterou. Por quê? Porque o próprio Deus foi o juízo de José. Certo? Então, lá em Romanos 5, não lembro os versículos, tá? Mas depois vocês leem Romanos 5, diz que, eu acho que é no 12, 13, 14, que de Adão até Moisés, ninguém praticava o pecado da desobediência à lei, porque não tinha lei. Adão foi o primeiro transgressor da lei. Porque quando Deus disse para Adão, não tocarás, porque certamente, não comerás, porque no dia que dela comer vai morrer, aquilo que Deus falou para Adão foi uma lei. Tanto é que em Romanos 5, vocês procurem, acho que é no versículo 14, diz que que de Adão até Moisés, todos morreram, mesmo sem ter cometido a transgressão de Adão. Certo? O pecado da transgressão de Adão. Então, transgressão é o quê? Transgressão da lei. Então, ali já mostra, nesse versículo de Romanos 5, que aquela palavra que Deus deu a Adão ali foi uma lei, foi um mandamento, foi uma ordenança, foi um conceito, foi um preceito, foi um aviso e foi uma regra. Porque tinha uma ordem com as consequências. Então, é uma lei. Então, Adão foi o primeiro transgressor. Aí, de Adão até Moisés, não tinha transgressão da lei, porque não tinha lei. Então, eles praticavam o pecado da maldade. Tanto que quando Deus mandou o dilúvio, ele não falou, são os transgressores da lei. Não, ele falou, o pecado da maldade se multiplicou. Tá bom? Já falei sobre isso, a diferença. Um é transgressão da lei, o outro é pecado da maldade. São diferentes. O transgressão da lei peca diretamente contra Deus. E o pecado da maldade contra nós mesmos e uns com os outros. Então, de Adão até Deus dar a lei a Moisés, é a era, Deus está representando ali a era da igreja. Sabia? Então, a igreja foi retratada ali, a era da igreja foi retratada ali naquela época, de Adão até Moisés, antes de Deus dar a lei. E outra coisa, Deus não deu a lei para a terra toda. Deus deu a lei para Israel. Só Israel era transgressor da lei, porque os gentios não tinham a lei. Os gentios estavam debaixo da promessa que Deus deu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os gentios não pecavam contra Deus, porque o pecado contra Deus é transgressão da lei. Se os gentios não tinham lei, os gentios não pecavam contra Deus.
pecavam contra si mesmo e contra o outro. Pecavam o pecado da maldade. Então, só o povo de Israel era transgressor da lei, pecava diretamente contra Deus. Então, a era da igreja está retratada ali, de Adão, quando saiu do paraíso, até Deus dar a lei para Moisés. Então, por isso que a palavra está dizendo aqui que a letra mata, mas o espírito vivifica. Vamos entender isso de uma maneira organizada, definida e aplicável ao entendimento. Bem, eu vou ler agora alguns versículos para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vou ler em 2 Coríntios 3. Eu vou ler do 3 a 11, tá bom? Peço paciência, mas é necessário para vocês entenderem isso. De 3 a 11. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Certo? Somos cartas escritas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. Foi o que aconteceu com José. José não tinha a lei escrita em pedras. José tinha a lei escrita no coração. O próprio Deus era o Espírito, escreveu no coração dele, o Espírito do Deus vivente, que escreveu no coração de José: não toque na mulher de Potifar. Ok? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Foi o que eu acabei de falar agora. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Foi o que eu falei antes. Deus permite que a gente pense que todo bom pensamento, todo bom sentimento, toda boa palavra e toda boa ação vem de nós. Na verdade, não é. É Ele, é o Espírito Santo em nós. É o Espírito do Deus vivente, ou seja, o próprio Deus em nós, agindo através de nós, se revelando para nós e através de nós. Ele permite que a gente pense que somos nós. É o que está falando aqui, tá? Em 2 Coríntios 3, no versículo 5. Agora vamos para o 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Viu? Nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado, se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que Deus está querendo dizer aqui? Que o ministério da lei, que era escrito em pedra, tinha sua glória? Tinha. Por quê? Porque ali, gente, é o caráter de Deus impresso em pedras. É o que Deus é, como Deus pensa, como Deus sente, como Deus, né? Ele procede. Por isso que tinha glória. Mas era uma glória que ia passar. Porque a letra em si não santifica. Depois eu vou dizer por quê. Porque se a letra santificasse, anularia a promessa que Deus deu a Abraão. A salvação seria por Jesus Cristo. Então, se a letra santificasse, Jesus não precisaria morrer na cruz. Então, Deus seria mentiroso. Ok? Então, o ministério nosso não é da letra, é do Espírito. Não é escrito em tábuas, mas escrito no coração. Agora, vamos continuar? 9. Porque se o ministério da condenação foi glória... Prestaram atenção? Ministério da condenação. Antiga aliança. Condenação. Não tem aprovação. Não tem justificação no ministério, na antiga aliança. É ministério da condenação.
ok? Então, a lei, ela condena, ela não perdoa. Não houve perdão, houve substituição. Eu fiz também uma live sobre isso, e é muito lindo a mensagem. Que Deus, que a gente não tem que ver a Bíblia, a palavra, a obra da redenção pelo lado do perdão. Porque Deus não simplesmente chegou e falou assim, olha, quem se arrepender e pedir perdão vai ser salvo. Não foi isso que aconteceu. Deus não chegou e falou isso. Houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue, houve uma substituição. Então não é do ângulo do perdão que a gente tem que analisar a Bíblia. Não é do ângulo do perdão que a gente tem que entender o plano da salvação. Não teve perdão, não há perdão, houve substituição. Ok? Então, vamos lá. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Então, gente, a lei se apagou. A Bíblia diz que ela caducou. Se existe uma nova aliança, um novo testamento, significa que o velho, amado, caducou. Não podem, dois testamentos não podem estar em vigor. Sabia disso? Vamos lá. Vamos supor que uma pessoa muito rica fez um testamento para os seus filhos, para os herdeiros, para quem ele quis deixar. Aí ele fez um novo testamento e chegou no cartório e esqueci como é que se fala, validou. Foi no cartório e validou. Quando ele morrer, o testamento que vai ser lido é o novo, e não o velho. É o novo. O velho caducou. Não está mais em ação, não é mais válido. Certo? Agora, se o Novo Testamento não tivesse sido validado no cartório, o antigo, se tivesse validado no cartório, reconhecido em cartório, tudo bem. O velho estaria em vigor, porque o novo não foi reconhecido em cartório. Certo? Mas se o novo foi reconhecido no cartório, validado no cartório, quem prevalece é o novo. O velho caduca. É isso que Deus está falando aqui. Se é uma nova aliança, um novo testamento, o velho caducou. Não pode estar em vigor, igreja. Só tem espaço para uma coisa. Jesus falou, uma coisa só importa. Não pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. É sim, sim ou não, não. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Deus está falando a mesma coisa, que só tem espaço para uma coisa. Então não pode ser Novo e Velho Testamento. Os dois não podem estar em ação. É um só. Então é o novo. Porque o velho foi validado com sangue de bicho. O novo foi validado com sangue do próprio Deus. Foi validado. O Novo Testamento foi validado com o sangue do próprio Deus. Então quem é que vale mais? Quem é que tem peso? O novo. O antigo, além de ser antigo, de ter uma nova aliança, ele foi validado com sangue de bicho. Portanto, não pode ter dois testamentos. É um só. E é o Novo Testamento, que é a aliança do Espírito, é o ministério do Espírito, e não da letra. E que letra é aqui? A lei. Lei, mandamento, ordenanças, conceitos, preceitos, avisos e regras. Certo? Porque é tudo aquilo que você vê. Tem um versículo na Bíblia que Jesus falou assim, se teus olhos e tuas mãos te fizerem pecar, arranca. Por que os olhos, igreja? Porque os olhos veem a letra que está escrito nas pedras e no papel. E a gente se baseia nela. A gente se apoia. E a mão representa as suas obras. Então a gente lê e faz, então a gente se apoia em nós mesmos. Ah, não, eu me arrependi porque eu li e decidi me arrepender. Eu decidi pagar o preço. Eu decidi fazer sacrifício. Eu decidi me
pecar. Eu decidi. Então, é isso que nós estamos falando. Se teus olhos, porque você está vendo a lei escrita em pedras, a lei escrita em papel. E as mãos, porque são as obras. Então, a gente faz o quê? Se firma, se apoia, se estriba na letra e na lei, né? Porque é o que a gente está lendo. Lei, mandamento, ordenança, tudo isso que eu já falei. E se a gente se estriba na lei e nas obras. Porque lei e obras andam juntos. A Bíblia diz, ninguém será justificado pela lei. Ninguém será justificado pelas obras. Lei e obras andam juntas. É o homem tendo o que fazer para ser salvo e ser abençoado. É a lei. Se você não fizer, não obedecer, ó, a alma que pecar, esta morrerá. Tá? Então, lei e obras andam juntos. E é isso que Jesus quis dizer. Se os teus olhos e suas mãos fizerem pecar, arranca. Ou seja, não confie em você, não se estribe em você, não se estribe nas tuas obras, em você mesmo. Tá? É pela graça, é pelo Espírito Santo, é pelo ministério do Espírito e não pelo ministério da letra. Agora vamos lá. Agora o 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. E qual é a permanente? Então, a antiga aliança passou. Já era o propósito de Deus a antiga aliança passar. Porque o objetivo de Deus sempre foi a graça. Morrer por nós, sendo nós não merecedores. Desde antes da fundação do mundo, o objetivo de Deus foi morrer por nós, sendo nós não merecedores. Então, igreja, o ministério da lei ia passar mesmo. E o ministério da graça, o ministério do Espírito é permanente. Porque Deus é permanente. Deus é eterno. Agora vamos entender por que a Bíblia diz que a letra mata. Ah, mas não acabei de ler não os versículos. Vamos lá. São importantes, para vocês entenderem. Agora vou para Romanos, que Romanos é perto de Coríntios. Vamos para Romanos 9. Romanos 9. No versículo 16 diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vamos agora para Romanos 8, o 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Quem é essa qualquer outra criatura? Nós mesmos. Nós mesmos. Poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Guarda isso. Nem a morte. Agora vamos para Apocalipse 2, versículo 10, que é um versículo conhecido. Diz assim, vou ler só o finalzinho, tá? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma das cartas que para as igrejas, né? E que a carta para Esmirna, onde ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora nós vamos para Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Que diz assim, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Bem, o que eu quero dizer tem tudo a ver, tá? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por que a Bíblia diz que a letra mata? Como a mensagem da graça fala muito sobre a criação.
que a criação não tem vida e poder em si mesmo. E tudo é criação. A letra, tá? Vamos lá, a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de letras que formam palavras. Só que as letras são criações, né? O papel onde a Bíblia é escrita também é uma criação. Não tem poder e vida em si mesmo. A letra, escrita lá na Antiga Aliança, escrita em pedras, as pedras também são criações. Não tem vida e poder em si mesmo. Logo, e nós somos criações também, criação de Deus. Nós também não temos vida e poder em nós mesmos. Então, se nós não temos poder e vida em nós mesmos, a letra também não tem, é criação. A pedra também não tem, o papel também não tem. Então, se nós não temos vida, então significa o quê? É tudo morto. Se nós somos mortos, não temos vida e poder em nós mesmos, nós somos mortos, o que vai gerar em nós? Vamos falar da lei, a letra escrita em pedras e em papel. Se a letra não tem vida, é criação, não tem vida. O papel também não tem vida, ou seja, ele não tem poder de gerar vida em nós. A letra também não tem. E eu também não tenho vida em mim mesma. Eu não tenho poder de me transformar, de me libertar, de me converter. Então, vai gerar o quê? Morte. Se nós não temos vida, nós não temos poder e vida em nós mesmos, vai gerar o que em nós? Morte. Então, a letra escrita no papel, a letra escrita em pedras, como não tem vida em si mesmo, vai gerar, ela é morta, então vai gerar morte. Portanto, nós somos o quê? Dependente do Espírito vivificante. Por isso que é o ministério do Espírito. Por isso que fala, onde eu li agora, que eu não lembro, acho que é 2 Coríntios, o ministério do Deus, do Espírito de Deus vivificante. Então, o ministério da graça é o ministério do Espírito do Deus vivificante. Vivificante. Tudo precisa do Espírito Santo, igreja, para gerar vida. A letra, eu leio, mas se o Espírito Santo não pegar aquela letra e gerar vida em mim, eu não vou me libertar, eu não vou ser transformada, eu não vou ser restaurada, não vai acontecer nada. Tudo precisa do Espírito vivificante. Então, é o ministério da graça, é o ministério do Espírito de Deus vivificante. Por isso que a Bíblia fala que é o ministério do Espírito, e não da letra escrita em pedras. Até aí tudo bem? Ok? Agora vamos mais um pouquinho nos aprofundar, vamos ler mais as entrelinhas um pouquinho. Bem, como eu li lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando a Bíblia fala isso, quem é que está falando? Deus já falou em outras lives, quem me acompanha, de que existe a justiça do raciocínio lógico e a justiça do amor. Está tudo misturado na Bíblia. Qual é a justiça do raciocínio lógico? Tudo aquilo que manda o homem fazer com as consequências. É a justiça do raciocínio lógico. O homem tem que fazer para ser abençoado e para ser salvo. Ok? E o ministério, e a justiça do amor? É Deus afirmando que fez por nós. É Deus garantindo a nosso favor o que ele fez por nós. Então, vamos lá. Ser fiel, preste atenção. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está mandando eu ser fiel. Se eu for fiel, eu vou ser salvo. Só que eu não tenho vida em mim mesma. Eu não tenho como ser fiel. Eu sou apenas receptora. Eu não sou fiel. Eu sou receptora dessa boa dádiva de Deus, que é a fidelidade. Se Deus não botar fidelidade em mim, eu não consigo ser fiel. E a letra também não produz vida em mim. Ela não tem poder de gerar fidelidade em mim. Então essa palavra, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, é a justiça do raciocínio lógico. Agora, como eu li em Romanos 8, 20, do 38 e 39, nem a morte,
Aí fala, nem a morte, nem a vida, nem a poderá nos separar do amor de Deus. Então aqui está dizendo que ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida, está mandando eu fazer, para receber a recompensa. Só que eu não tenho poder e vida em mim mesmo, nem a letra. Então, nada vai acontecer. Aí tem agora Romanos 8, do 38 e 39, dizendo, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Ou seja, Deus está afirmando. Eu pergunto, todos os 2 versículos estão na Bíblia, certo? Certo. Precisa do Espírito vivificante para gerar vida. Então, qual dos 2 versículos o Espírito Santo vai gerar vida para que se cumpra? O ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida, ou nem a morte poderá nos separar do amor de Deus? Só pode um, não pode gerar vida nos 2. Porque um é justiça do raciocínio lógico, o outro é justiça do amor. O Espírito Santo não pode gerar vida nos 2 versículos. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, e nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Não pode. Só um. Só tem espaço para um. Aonde que o Espírito Santo vai gerar vida para que se cumpra? Romanos 8, 38 e 39. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que ele vai gerar em Romanos 8, 38 e 39, onde Deus afirma a nosso favor? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que é graça, igreja, é graça. Se ele falou que nada vai nos separar do amor de Deus, é porque nada vai nos separar do amor de Deus. Então o Espírito Santo não está gerando vida no ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não é este o versículo que se cumpre. É o Romanos 8, 38 e 39. Nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem potestade, enfim, tudo aquilo que nós já lemos, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então o Espírito Santo gera vida aonde Deus afirma que fez a nosso favor. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, como eu já li, mais 2. Li em Mateus que o reino dos céus é tomado por esforço. Certo? Nós lemos. Só que depois eu também li em Romanos 9, 16, que não é de quem quer, nem de quem se esforça, mas é de quem Deus quer ter misericórdia. Todos os 2 estão escritos na Bíblia. Todos os 2 são letras, escritas no papel. A letra não tem vida e poder em si mesma, nem o papel. Eu também não tenho poder e vida em mim mesmo. Eu não posso fazer nada por mim. Então, precisa do Espírito vivificante. Qual dos 2 versículos o Espírito Santo vai gerar vida para que se cumpra? O reino dos céus é tomado por esforço, ou não é de quem quer nem de quem se esforça, mas é de quem Deus quer ter misericórdia? É no Romanos 9, 16. Não é de quem quer, nem de quem se esforça, mas é de quem Deus quer ter misericórdia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É graça, nada além da graça. Então, por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma das provas de que a letra não tem vida e poder em si mesmo, a Bíblia, ela é a verdade porque ela revela o Deus verdadeiro. Mas ela não é mágica. Ela não tem esse poder transformador. Quem transforma é o Espírito Santo. E uma das provas de que a Bíblia sem o Espírito Santo, ela é apenas um livro, é que a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Tá? A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Se a Bíblia tivesse o poder e vida em si mesmo de transformar a pessoa sem depender do Espírito Santo, que é o próprio Deus, o número de pessoas convertidas a Cristo
seria equivalente ao número de pessoas que leem a Bíblia. Porque a Bíblia fala de Jesus o tempo todo. Desde antes da fundação do mundo, a Bíblia já fala de Jesus. Então, se a Bíblia tivesse o poder mesmo, em si mesmo, de transformar, de libertar a pessoa, de converter a pessoa, o número de pessoas convertidas a Cristo seria equivalente a quem lê a Bíblia. Porque ela é o livro mais lido no mundo. Não haveria outras coisas tiradas da Bíblia. A Bíblia não seria deturpada. Entenderam? Então, é uma das provas de que a Bíblia não tem o poder transformador. Quem transforma é o Espírito Santo, através da Bíblia. A pessoa lê, o Espírito Santo pega aquela palavra, começa a queimar no coração da pessoa, começa a falar no coração da pessoa. Deus só permite que a pessoa pense que é ela. Que ela tomou atitude, que ela enxergou daquela forma. Não, eu preciso mudar, eu estou agindo errado, eu não posso proceder desse jeito, eu tenho que mudar de vida, eu estou fazendo meus familiares sofrerem, eu vou proceder direito, eu vou procurar consertar os meus erros. Deus permite que a gente pense que somos nós, mas é o Espírito Santo. A letra não tem vida em si mesmo. E nós também não temos. É o Espírito vivificante. Por isso que em 2 Coríntios diz que é o ministério do Espírito e não da letra. A letra não tem. A lei não santificou o povo de Israel. A lei foi dada para Israel e não resolveu o problema do pecado. Eles continuaram pecando. O que aconteceu é que piorou a situação de Israel. Eles se tornaram transgressores, se tornaram culpados. Porque antes eles tinham erro? Tinha o dano? Tinha a ofensa? Tinha o pecado? Tinha. Mas não tinha o culpado. Porque não tinha lei para Deus se basear, para cobrar deles. Mas quando Deus deu a lei, não resolveu o problema do pecado, porque a lei não santifica, é apenas uma letra escrita numa pedra. É apenas uma letra escrita em pedra. Então, não resolveu o problema do pecado e piorou a situação de Israel, que eles passaram a ser culpados. Ok? Então tudo, gente, mas foi sabedoria de Deus, era necessário que fosse assim, para que Deus, era a preparação para Deus chegar ao tempo da graça. E no tempo presente, Deus não colocou a igreja debaixo da lei. A graça é o ministério do Espírito. Então o Espírito Santo em nós é o nosso conselheiro. O Espírito Santo em nós é o nosso juízo. Ele não é o nosso juiz, ele é o nosso juízo. Ele vai nos aconselhando, vai nos orientando dentro da boa vontade dele, dentro da necessidade, orientado pela sabedoria dele. É gradativamente. Deus não tem pressa. Deus não passa por cima daquilo que ele nos deu. A nossa liberdade de pensar e sentir. Seres humanos. E outra coisa, faz parte de relacionamento. Gente, depois que a gente entende o que é relacionamento, entende que o bem e o mal, o certo e o errado fazem parte do universo, é necessário, é até saudável a diferença de opiniões, que é composta de bem e mal, certo e errado. Por que é saudável? Porque mostra que Deus trata cada um de maneira individual. A diferença de opinião mostra que Deus trata cada um de nós como um ser único e especial. E não no coletivo. Todo mundo pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa. Não. Deus trata no individual. Cada um de nós é um ser único para Deus. Por isso que a diferença de opiniões é sadio. Só que tudo na vida tem o seu lado positivo e o lado negativo. Tem os seus antônimos. Só que é composto de bem e mal, certo e errado. Entenderam? Então, mas quando a gente começa a compreender, o Espírito Santo começa a fazer a gente entender, a visão muda. O nosso coração fica leve, nosso coração vai sendo liberto. Aleluia! Que a sabedoria de Deus, você não pensa igual a mim, meu irmão, minha irmã, não importa. É sadio. Isso significa que Deus não trata ninguém no coletivo, que cada um de nós é único e especial.
digital. Gente, ninguém tem a mesma digital. Olha quantas pessoas estão na Terra, quantas pessoas já passaram pela Terra. Ninguém tem a mesma digital. É prova de que Deus trata cada um de maneira individual. Por isso, um dos motivos de ter essa diferença de opiniões. São seres iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, por causa do direito de pensar e sentir. Seres únicos, especiais. Deus se relacionando com cada um de nós de uma maneira ímpar, de uma maneira única. Aleluia, igreja! Nossa, então é sadio você não pensar igual a mim. É sadio eu não pensar igual a você. É sadio você pensar, você me contrariar, eu te contrariar. É sadio. Somos seres únicos, seres semelhantes a Deus. Porque Deus nos fez igual a Ele, com a capacidade de pensar e de sentir. Somos uma pessoa, como Deus é uma pessoa. Gente, isso é sabedoria de Deus. Diferença de opiniões é sabedoria de Deus, igreja. Aleluia. Não é ruim, não é nocivo. O anticristo, o sistema do mal, ele vai dizer que a diferença de opiniões é que é a causa do mal do mundo. Por quê? Porque ele é o contrário de Deus. Porque Deus, ele aceita a diferença de opiniões, porque isso faz parte de um relacionamento, isso faz parte da individualidade. É o que nos torna semelhantes a Ele. A diferença de opiniões, mesmo que seja composto de bem e mal, certo e errado. Deus, isso é do agrado de Deus. A diferença de opiniões, seres únicos, especiais, como Ele é. Aí o sistema do mal vai dizer o que, o anticristo? E ele já vem falando sobre isso, é que a gente não percebe. Que a diferença de opiniões que é a causa do mal no mundo. Mas não é mentira de Satanás. Porque quando Deus fez Adão, o mal já existia. Nem Deus criou o mal, muito menos a criação. Então, a diferença de opiniões não é a causa do mal no mundo. Mas o anticristo vai usar esse argumento. E o sistema do mal já fala sobre isso, de uma maneira camuflada, mas já fala sobre isso. Já fala isso de uma maneira indireta, camuflada, mas fala sobre isso. Que a diferença de opiniões é a causa do mal no mundo. Mas é mentira. Quando Deus criou Adão, o mal já existia. O antônimo já existia. Porque quando Deus falou assim, ó, e viu Deus que era bom, ali Deus já estava mostrando que existia um antônimo. E qual é o antônimo de bom? Mal com U. Então Deus já estava dizendo, ó, o mal com U existe. A diferença é que quando foi necessário o mal com U se transformar em mal com L. Aí Deus teve que criar um anjo para representar o mal com U. O mal, Deus é o bem, e o diabo personifica o mal com L. Tá? Dentro de Gênesis e Apocalipse foi necessário. Então, que o mal e o bem se manifestassem, se tornasse evidente. Então, Deus representa o bem, e o diabo, Deus precisou criar um ser que tipificasse o mal, representasse o mal. Ok? Então, mas o mal sempre existiu e sempre vai existir. Então, a diferença de opiniões não é a causa do mal no mundo, mas o sistema do mal e o anticristo vem alegando isso, para poder roubar da pessoa o direito de pensar e sentir. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Entendido por que a letra mata e o espírito vivifica. Porque a letra é apenas uma criação. A escrita em pedra, a pedra também é uma criação. Escrita no papel, o papel também é uma criação. A gente também é uma criação. Então nada tem poder em vida em si mesmo. Não tem poder de gerar mudança. Mas Deus é o espírito vivificante. Então, a graça é o ministério do Espírito vivificante. O ministério do Espírito. Então, não precisamos de lei, porque o Espírito Santo em nós é o nosso juízo, é o nosso conselheiro. E vai todos os dias nos orientando, gerando vida em nós,
através da palavra, através de um louvor, através da pregação, através de qualquer coisa, de uma situação que a gente vive. O Espírito Santo vai gerando vida dentro de nós e fazendo a gente, vai nos tornando a imagem e semelhança de Jesus a cada dia. Amém? Vocês entenderam? Então, na palavra de Deus, tem versículos que falam de justiça do raciocínio lógico e justiça do amor. Aonde o Espírito Santo está dando vida para que se cumpra, é onde Deus faz promessa a nosso favor. Não é onde Deus manda a gente fazer, não. É onde Ele afirma que fez a nosso favor. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ser fiel até a morte da tia e a coroa da vida, não é para a igreja. Para a igreja é, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Não é de quem quer, nem de quem se esforça, mas é de quem Deus quis ter misericórdia. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos salvos pela justiça do amor. Aleluia. Então, igreja, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito. Este é permanente, porque é o próprio Deus. E Deus é eterno. A letra não, a letra é uma criação, é passageira. A pedra é uma criação, é passageira. Né? Então, por isso que é um ministério que passou, desvaneceu. Amém? E veio o ministério do Espírito, porque é o próprio Deus, e Deus é eterno. Então, nós não precisamos da lei, Deus não colocou a igreja debaixo da lei. De Adão até Deus dar a lei a Moisés, é a era da igreja, que não tinha lei. Só você lembrar de José, que José não adulterou com a mulher de Potifar, ele não precisou da lei. Não tinha lei. Foi o próprio Deus que falou ao coração de José, para não tocar na mulher de Potifar. E nós estamos na era que não precisamos de lei. Deus fala ao nosso coração, vai nos guiando a cada dia. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu falo isso, hoje eu entendo de uma maneira real. Eu sou totalmente guiada pelo Espírito Santo. E você? Já tem dúvida que você verdadeiramente é guiado pelo Espírito Santo? Lembre-se, é questão de visão. Que o Espírito Santo mude a nossa visão, coloque em nós a mesma visão de Deus em relação a todas as coisas, porque os olhos de Deus são puros. A Bíblia diz, se os seus olhos forem puros, luz, todo o seu corpo será luz. É questão de visão. Então, que o Espírito Santo testifique esta palavra no coração de vocês. Espero que tenha ajudado a vocês a entenderem um pouco mais a palavra e mude a história de vocês, como tem mudado a minha. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Espírito vivificante em nós, que é o Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos transforma através da palavra, o Senhor nos transforma através do Teu Espírito. Senhor, muito obrigada, meu Pai, porque já não sou eu, mas quem vive. Agora é Cristo que vive em mim. Aleluia! Eu sou morada do Deus vivo. Eu sou a casa do Deus vivo. Muito obrigada, meu Pai, que já não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, que esta verdade se espalhe por toda a terra no meio da Tua igreja. Que tua igreja venha experimentar esta verdade espiritual, que somos totalmente guiados pelo Teu Espírito. Muda a visão da Tua igreja. Muda a visão, Senhor, do Teu povo. E vai trazendo aqueles que hão de se converter. Vai trazendo aqueles que são escolhidos desde antes da fundação do mundo. Pai, vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai animando, fortalecendo, trazendo bom ânimo, meu Pai, aqueles que estão abatidos. Eu oro pelo pedido do Face, do Zap, pessoas que me pedem. Senhor, o Senhor conhece cada vida, cada necessidade. O meu país, Senhor, toma conta do Brasil, toma conta desta nação. Não deixe, Senhor, enquanto não chegar a hora do anticristo reinar na terra toda, não deixe o meu país ser dominado pelo anticristo, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque o meu país já tem um Senhor, é o Senhor. O meu país já tem uma marca,
a marca de Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, cuida do meu país, cuida do meu Brasil, Pai. Cuida da nossa nação, em nome de Jesus. Cuida do povo brasileiro, cuida das outras nações. Vai espalhando, Senhor, o teu evangelho nos 4 cantos da terra. E Espírito Santo vai transformando, vai vivificando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima live, se Deus assim permitir. Beijo, 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 sem Covid. Muito obrigada aí pela atenção. E até a próxima, se Deus assim quiser. Tchau. Fui. Tchau.